Bom dia, irmãos. Então vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai começar a estudar a doutrina da adoção. É uma doutrina importante. A Bíblia fala muito sobre a adoção. Então vamos entender o que é essa adoção dos seres humanos que são salvos. Ok? Então, Gálatas 4:5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Pode passar o slide. Então a gente vai aprender o significado, quando ocorre a adoção, os resultados da adoção e as evidências que a pessoa é adotada por Deus. Ok? Então, Gálatas 4, capítulo 4, do versículo 4 ao 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, qual que era a situação do ser humano antes da vinda de Cristo? Estava debaixo da lei. E a Bíblia fala claramente, a lei veio para condenar, para revelar o pecado. Então, quem estava debaixo da lei estava condenado. Porque o ser humano não tem a capacidade de cumprir os 618 mandamentos que tem ali no Antigo Testamento. Porque se você tropeçar em um, você é culpado de todos os outros. Então, essa incapacidade do homem, o homem natural, o homem caído, de cumprir a lei, fez com que Cristo viesse, cumprisse a lei em nosso lugar. Então, estávamos sobre a maldição da lei. Por que a lei é maldita? Porque ela nos condena. A lei é boa, mas nós não conseguimos cumpri-la. Então estávamos debaixo da maldição da lei, de uma lei que a gente não conseguia cumprir. Então, Cristo veio, cumpriu a lei e recebemos a adoção. Ok? Próximo slide. Então, do grego, a palavra adoção é iotesiano, que significa adoção. É um processo de adoção, a adoção de uma criança. No português, próximo slide, é um substantivo feminino, adoção. Termo jurídico, processo legal que consiste no ato de aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas para tal. Isso é quando você adota uma criança. É espontâneo. Você espontaneamente adota uma criança. 2, por extensão, a aceitação espontânea de pessoa ou animal, ok? Doméstico, como parte integrante da vida de uma família, de uma casa. Então, esse é o significado da adoção. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, é muito importante termos uma boa compreensão de cada uma das doutrinas. Então, porque toda a escritura é inspirada. E podemos alcançar isso reparando nas diferenças entre as definições de cada uma delas. Ok? Cada doutrina trata de um aspecto diferente da mesma obra da salvação. Então a obra da salvação é uma e ela tem vários aspectos. É um conjunto, é um quebra-cabeça que se completa. Não se deve separar esses aspectos nem dar preeminência a qualquer um deles sobre os outros. Todos são importantes. Por quê? Toda escritura, volta o slide para mim, por favor, isso. Toda escritura é inspirada por Deus e útil, toda, um conjunto. Ok? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a boa obra já foi começada, ainda não está completa. Não somos completamente remidos. Ainda não somos, seremos. Então,
todos os passos da experiência da salvação são igualmente necessários e tão intimamente relacionados quanto ao tempo que às vezes é bem difícil distinguir um dos outros. Okay? Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Justificados, somos feitos justos. A justiça de Cristo é concedida a nós. Então, por que eu sou justo? Porque a justiça de Cristo está sobre mim. Então, justificados gratuitamente pela graça, o favor imerecido. Então, por exemplo, a adoção está tão entrelaçada com a justificação que alguns estudiosos consideram que as duas doutrinas são simplesmente dois passos dentro do mesmo aspecto da obra da redenção. Tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois vocês foram regenerados. O que é regenerados? Recriados. Então, você foi criado inicialmente pecador, você nasceu pecador e você foi recriado, você foi regenerado, não de uma semente perecível, igual herdamos dos nossos pais carnais, mas imperecível, de Cristo, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, a regeneração é a implantação de uma nova vida na alma. Antes mortos, agora vivificados. Então, a regeneração é a implantação de uma nova vida na alma. Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes, estavam debaixo da lei, estávamos debaixo da maldição. Hoje estamos como? Temos paz com Deus. Ok? A adoção é a mudança da atitude dessa alma para com Deus. Então, veja. A justificação é a mudança da atitude do Deus para com a nossa alma. Então, quando somos justificados, Deus nos trata diferente. Então, fui justificado, estava debaixo da ira de Deus, agora estou paz com Deus. Então, a justificação muda o relacionamento de Deus conosco. A adoção é a mudança da atitude dessa alma para com Deus. Então, veja. Lucas 10, 27... Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então veja, quando você é justificado, você tem paz com Deus. Deus muda a maneira como Ele trata você. Quando você é adotado, a sua maneira de tratar Deus muda. Então você passa a amar o Senhor. E amar tudo que é de Deus e odiar tudo que não é de Deus. Então, é essa a diferença da justificação e da adoção. A regeneração trata da mudança da nossa natureza. Então veja, justificação muda a maneira que Deus nos trata. A adoção muda a maneira que nós tratamos a Deus. E a regeneração muda a nossa natureza. Como diz o apóstolo Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Somos coparticipantes da natureza divina. Então a nossa natureza muda de caída, pecadora, imunda e passa a ser uma natureza divina. Ainda incompleta, mas será completada. Ok? Então, a justificação muda como Deus nos trata. A adoção muda como nós tratamos a Deus. E a regeneração muda a nossa natureza. Tá? Então, a justificação trata da mudança da nossa posição diante de Deus, de maneira que agora somos. Romanos 3:24, anterior. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justos. Somos justos perante Deus. Tá?
A adoção trata da mudança de relação alcançada pela nossa admissão na família de Deus, com todos os privilégios de filho. Então, quando somos adotados, nós recebemos todos os privilégios de filho. Todos. Gálatas capítulo 4, versículo 6 ao 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, somos herdeiros. Temos direito a todas as promessas que Deus fez para Cristo. Ok? Isaías capítulo 4. Não, perdão, já li. Esse aqui é o Gálatas. Então, vamos lá. Então, o significado da adoção. A adoção comparada com a regeneração e justificação. B, a definição positiva, a posição de filho. A adoção significa posição de filho. Regeneração é um termo físico, nascimento, ou melhor, novo nascimento. Enquanto a justificação e a adoção são termos legais. Tá? Então, posição, regeneração, físico, nascimento. Justificação e adoção, termos legais. Ok? Regeneração, você pode comparar com o nascimento de uma criança, é físico, ele nasce, a criança, é regeneração. Adoção e justificação, é como se fosse sua certidão de nascimento, é legal, lei e físico. Ok? Regeneração, Deus nos cria novamente. Adoção e justificação, legalmente somos filhos dele. Ok? Enquanto são termos legais. O vocábulo adoção é de origem romana ou latina, porque a adoção não era conhecida entre os judeus. Era praticada em pequena escala entre os gregos, mas muito usada entre os romanos, onde o homem tomava o filho de outro, dando-lhe a mesma posição legal, vantagens e privilégios de um filho legítimo. Em suas epístolas, o apóstolo João nunca empregou esse termo, adoção, mas Paulo o usou muitas vezes, porque os gentios a quem ele escrevia conheciam esse costume. Então, entre os judeus não tinha o costume de adoção, eles não adotavam crianças. Mas quando Paulo escrevia epístolas para os não-judeus, os gentios, no meio desses gentios eles tinham essa prática. Então ele usava essa palavra adoção. Os filhos de criação dos nossos dias são verdadeiramente filhos de adoção. Embora que em muitos casos o costume seja abusivo, por serem eles tratados como escravos, o sentido bíblico da palavra é que o filho adotivo é elevado à mesma posição do filho legítimo. Então hoje às vezes acontece de pessoas adotarem crianças e maltratarem, usar como empregado, maltratar, escravo. É o mesmo termo adoção, mas para Deus é diferente. Você se torna um filho legítimo. Porque ele é, desde toda a eternidade, filho de Deus, não se usa a palavra adoção em relação a Cristo. Então Cristo não foi adotado, ele é o filho legítimo. Mas sempre é aplicado ao crente, quanto aos seus privilégios, direitos e posições de co-herdeiro com Cristo. Então somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso também. Já é, não vai ser, é. Então a palavra é usada exclusivamente pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Ele afirma que Deus enviou seu Filho ao mundo para resgatar. Então, quando chegou a plenitude, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, resgatar. Redimir e resgatar é o mesmo sentido. Resgatar. O que é um resgate? Eu venho e pego você do lugar de onde você estava. Um resgate. Tá? Você está no meio ruim, no meio que você vai perecer, ele resgata, tira você de lá. Redimir. Os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Ok? Romanos capítulo 8, versículo 15, fala da adoção como uma base para a oração, dizendo:
Pois vocês não receberam o espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, somos filhos. Nós não saímos de uma escravidão para entrar em outra. Nós saímos da escravidão para sermos filhos legítimos. A vida de Moisés ilustra vivamente o sentido bíblico da palavra adoção. Tá? Êxodo 2:10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então, Moisés foi adotado pela filha de faraó. Esse significado fica ainda mais evidente quando comparamos essa escritura com Hebreus 11:24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Então ele não quis essa adoção, ele recusou. Eu não quero ser chamado filho da filha do faraó. Recusou, pela fé. Ele queria ser adotado por Cristo. E Moisés viu Cristo. E ele escreveu sobre Cristo. Essas passagens das Escrituras indicam que a posição de filho é o verdadeiro sentido espiritual que o apóstolo Paulo salientava em relação àqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo. Então, na regeneração, o crente é feito filho de Deus, porque o apóstolo João afirma, João capítulo 1, do 12 ao 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ok? Aqui é claro que não existe arminianismo, só o calvinismo. Não é da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que opera tudo. Pela adoção, o crente, já filho de Deus, pelo novo nascimento, recebe a posição de filho adulto ou crescido, como o apóstolo Paulo afirma. Gálatas 4, versículo 1 ao 7. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então, a criança menor de idade, ela tem direito a tudo que o pai tem, mas, sendo menor, ele não consegue colocar as mãos. Se o pai e a mãe falecem, é colocado um tutor, um curador, que vai cuidar de tudo até ele atingir a maioridade. Então, é isso que Paulo está explicando aqui, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando éramos não salvos, tá? Estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Queríamos o mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, filhos adultos. Você não vai se tornar um filho adulto, você já é adotado como um filho adulto, com direito a todas as promessas. Quando acontece a adoção? Devemos salientar novamente que não se pode separar os diversos aspectos da salvação quanto ao tempo ou à ordem que acontecem. Tá? Estão todos entrelaçados, que se manifestam todos juntos. Contudo, para melhor compreendermos esses aspectos, vamos estudá-los separadamente. Então tá. A adoção é de natureza eterna e, por isso,
não é limitada ao tempo. Efésios, capítulo 1, do 4 ao 5. Isso. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando que você foi adotado? Antes da criação do mundo. Não tem o tempo. Você já nasceu adotado. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quando você foi adotado? Desde sempre você já foi adotado, porque Deus já tinha decretado que você seria adotado. Então, não é limitado ao tempo. Ok? João capítulo 14, do 1 ao 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, quando que você foi adotado? Desde sempre. Já tem um lugarzinho para você lá. Antes de Deus criar tudo, já tinha. Ok? Então não é limitado ao tempo a adoção. Em outras palavras, Paulo afirma que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos adotados como seus filhos. Contudo, devemos distinguir entre esta predestinação para a adoção, que não é limitada ao tempo, e o ato da adoção, que teve lugar quando aceitamos Jesus Cristo. Então, quando ele decidiu que você seria adotado, desde sempre. Mas teve o ato da adoção, que é quando você é batizado com o Espírito Santo e você é regenerado, justificado naquele momento. Então, o aspecto eterno é mencionado aqui para eliminar qualquer ideia da possibilidade de alcançar a salvação por meio de obras e mostrar que é exclusivamente pela graça de Deus. Romanos 9:11. Por quê? Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque é aquele que chama. Ou seja, não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal. Então, Deus já havia eleito quem seria salvo. Não nasceu, não fez bem, não fez mal, mas já estava lá. Ok? Não é por obras. Romanos 11, capítulo 11, versículos 5 ao 6. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, a adoção não é por obras, é por graça, vontade de Deus. Para esclarecer, podemos dizer que se alguém adotasse uma criança cujos pais já faleceram ou a abandonaram, isso seria um ato de bondade da parte dessa pessoa, porque ninguém é obrigado a fazer tal coisa. Seria de sua livre e espontânea vontade. Assim é com Deus. É de sua imensa graça que Ele nos adota para dentro da sua família, porque não fizemos nada para merecer tal amor. Então, vontade de Deus, pela graça dele, é imerecido, é um favor imerecido. Ainda que de natureza eterna, a adoção tem duplo aspecto quanto ao tempo. A adoção começa no momento em que se aceita Jesus Cristo. Então, a segurança da salvação não é, como alguns pensam, uma verdade obscura que venha a ser revelada algum dia no futuro distante. Pelo contrário, é uma bendita verdade que se pode experimentar e gozar nesse presente momento pela adoção. João escreveu: amados, agora somos filhos de Deus. Então, somos filhos de Deus. Somos adotados. Somos filhos adultos. Ok?
E Paulo disse, Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Agora somos, todos sois. Presente. Já aconteceu. Tá? A adoção, portanto, é uma realidade para ser gozada por todo crente, ainda que não possamos compreendê-la nem explicá-la. Não deixa de ser verdade. Quanto mais assimilarmos essa gloriosa verdade, tanto mais nos encontraremos em conflito com o mundo. Então veja, o crente tem conflito com o mundo. Não somos daqui. João 15, de 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus falando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então, quanto mais próximo de Deus você está, mais o mundo te odeia. Tá? Então, a adoção é compreendida e apreciada somente por aqueles que já experimentaram o novo nascimento. Então, se não nasceu de novo, não é adotado. Não é filho legítimo. Gálatas 3, do 22 ao 25. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, da lei. Tá? Então, a adoção é compreendida e aprendida somente por aqueles que já experimentaram o novo nascimento. Aqueles que dantes eram escravos do pecado são os que melhor podem apreciar a maravilhosa liberdade dos filhos por adoção. Fomos libertados da tutela da lei. Libertados, porque você experimenta com o novo nascimento. Quem não nasceu de novo não experimenta isso aqui. 2. A adoção completa-se na ressurreição do corpo. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 3 ao 4. Mas, se ainda o vosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Então, para o homem natural, o evangelho está encoberto. O que isso quer dizer? Ele não entende. Ele não entende. Você pode falar 50 vezes, pregar para ele 50 vezes, ele não entende o evangelho. Não adianta. Ele não tem o discernimento espiritual que o Espírito Santo dá para nós. Então, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá? Então, no presente momento, o mundo não nos reconhece como filhos de Deus. Tal verdade é revelada somente pela fé que o mundo não conhece. Então, o incrédulo olha para você e você é uma pessoa como outra qualquer para ele. Ele não te reconhece como filho de Deus porque ele não reconhece a Deus. Ele não entende o evangelho, ele não consegue entender, é impossível para ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, o nosso corpo, essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer quando morrermos, ou quando formos arrebatados, para quem não passar pela morte, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. O que é essa casa, esse edifício? O nosso corpo glorificado. Então, hoje estamos aqui com esse corpo, o tabernáculo, que vai se desfazer. Herdaremos o edifício.
Um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. É esse edifício que Paulo está falando. Então, mas no dia da ressurreição, quando o nosso corpo for remido, resgatado, esta preciosa verdade será revelada abertamente ao mundo admirado. Aí o mundo vai entender. Ele vai entender. Tá? Paulo não pediu que fosse libertado do seu corpo, mas que o corpo fosse remido, dizendo que estava aguardando o quê? Romanos 8:23. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo queria o quê? A redenção do corpo. Um corpo glorificado, sem pecado, semelhante ao de Cristo. Portanto, ele ensinou que a adoção está intimamente relacionada com a redenção final ou a ressurreição do corpo. O corpo será remido para que recebamos a herança prometida pela adoção. Então, quando esse corpo for remido, nós receberemos o quê? A herança. É dessa herança. Veja que Cristo, ele ressuscitou em corpo de glória. Ele herdou tudo. O que vai acontecer com a gente? A mesma coisa. Um corpo glorificado. Co-herdeiros de Cristo. Tá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Tá? Então, portanto, ele ensinou que a adoção está intimamente relacionada com a redenção final, a ressurreição do corpo. Então, veja, você vai ser julgado pelas obras que você faz com esse corpo aqui. Tudo. Nada vai passar desapercebido. Ok? João também escreve, 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 3, primeira carta de João. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Então, veja o tamanho do amor. Que fôssemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Cristo se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então veja, a ressurreição do corpo é a finalização da adoção. A adoção vai estar completa. Então, quando alguém aceita Jesus Cristo como seu Salvador, imediatamente goza a bendita realidade da adoção. Mas isso não será reconhecido pelo mundo até a segunda vinda do Salvador. Só nessa altura o crente será completamente colocado na posição de filho. Seremos semelhantes a Cristo. Semelhantes. Ok? Vamos ver os resultados da adoção. Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ok? Então, os resultados da adoção. Embora a adoção abranja todas as bênçãos do céu, a nossa nova relação com Deus e com sua família dá-nos aqui na terra muitos privilégios especiais como os filhos adotivos, declarado por Cristo. Quem são? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai. Quando Jesus ressuscitou, Maria foi falar com ele. Ele falou: Maria, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, mas vá dizer aos meus irmãos: eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus.
Ok? Então, as bênçãos recebidas por causa da nova posição de filho de Deus. O amor do Pai. Atos 13, capítulo 13, versículo 9 ao 10. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Mateus capítulo 13, do versículo 37 ao 39. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. João capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 9 ao 10. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Tá? A verdade que Deus é o Pai de todo mundo pela criação. Mas isso de maneira nenhuma significa que todo mundo seja salvo. Então, pela fé em Jesus, o amado Filho de Deus, nós estamos numa nova relação com Deus e o seu amor. Enquanto não nascermos de novo, somos filhos da desobediência e estamos debaixo da ira do Pai. Somos filhos do diabo. Não é nascido de novo? Não é filho de Deus, é criação de Deus. Eu li 4 textos aqui que afirmam isso. Ok? Então, a Escritura diz, Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém nos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, palavras tolas é dizer que uma pessoa que não é salva é filho de Deus. É tolice. Você está condenando ela 2 vezes. Colossenses capítulo 3, versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Não é salvo, não é adotado, não é regenerado, está sobre a ira de Deus, está condenado, sempre. Ok? Nosso Senhor Jesus disse, João 17, do 20 ao 23, minha oração não é apenas por eles. Jesus estava orando para enviar os discípulos, quando ele enviou de 2 em 2. Então minha oração não é apenas por esses que eu estou enviando aqui. Rogo também por todos aqueles que crerão em mim. Então por quem que Jesus está orando aqui? É pelo mundo todo? Não. Ele está orando por os que depois da ressurreição dele, depois que ele subisse aos céus, que creriam na mensagem que ele deixou. Então, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amastes. Ok, irmãos? Então, eu vou finalizar a aula de hoje por aqui, que esse texto é bem extenso, tá? Então, hoje nós estudamos o significado da adoção, ok? E quando acontece a adoção,
a natureza da adoção, tá ok? A natureza eterna, a adoção completa-se na ressurreição, tá? Na próxima aula continuaremos, né? Nós estudaremos o cuidado do Pai, a correção do Pai, tá? O conforto do Pai, a herança do Pai, tá ok? E provavelmente vai render mais uma aula, que esse tema é bem extenso. Então espero que os irmãos tenham entendido, né, a mensagem, que tenha sido bem didática e bem esclarecedora, tá ok? Obrigado, vamos orar para que Deus abençoe tudo que nós estudamos aqui, tá ok? Amém. Pai, obrigado. Obrigado por mais esse dia, obrigado por todos nós que estamos aqui, estudando e meditando na Tua Palavra. Amém. Que a Tua Palavra seja plantada como uma semente em nossos corações, que nossos corações sejam solos férteis para que ela cresça, dê fruto e seja compartilhada com nossos irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Para que o Teu nome seja glorificado, o nome de Cristo seja exaltado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Obrigado. Amém. Obrigado, irmãos. Amém.